Equiparação salarial para aqueles trabalhadores que exercem a mesma função para o mesmo empregador. Sim, essa é uma situação que contém previsão legal tanto na Constituição Federal quanto na legislação trabalhista. Porém, hoje aqui nós vamos tratar de um caso de uma trabalhadora que teve seu pedido de equiparação indeferido e nós vamos saber por quê. Na reclamação trabalhista, essa colaboradora arguiu que exercia a função de gerente de loja e que, pelo desempenho dessa função, auferia uma remuneração de R$5.000. Remuneração esta inferior a outras gerentes de loja que exerciam a mesma função, porém em outras capitais da região Nordeste, sendo que essas trabalhadoras auferiam uma renda em torno de R$10 a R$15.000. Porém, ela teve seu pedido indeferido. É consabido que a Constituição Federal preconiza no seu artigo 7º o princípio da isonomia, que diz respeito justamente àqueles trabalhadores que exercem a mesma função para o mesmo empregador, atendidos alguns critérios que nós vamos tratar aqui posteriormente, e que devem sim receber a mesma remuneração mensal. O artigo 461 da CLT também possui expressa previsão, denominada também de paradigma, para em situações em que esses trabalhadores venham efetivamente a comprovar o exercício da mesma função com remunerações diferentes. E veja bem, para que reste configurada essa situação, não é necessário que a função possua o mesmo nome, bastando que o trabalhador comprove a mesma habilidade técnica, as mesmas atividades diárias efetivamente desempenhadas entre um e outro, ainda que essa função tenha denominação de cargos diferentes. Assim sendo, para que a equiparação reste configurada, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, que nós vamos pontuar aqui um a um. O primeiro deles é a identidade de função. Conforme eu referi anteriormente, basta que reste comprovado o exercício das mesmas atividades diárias, das mesmas atribuições, para que reste sim configurado a identidade de funções, ainda que essas funções tenham denominações de cargos diferentes. Além disso, é importante comprovar que o serviço seja prestado de igual valor, igual produtividade e mesma perfeição técnica. Ou seja, essa equiparação pode ser reconhecida quando o trabalhador demonstrar que possui as mesmas habilidades, as mesmas aptidões, cursos técnicos ou especializantes referentes a essa função. E ainda que o serviço seja prestado na mesma localidade. Isso é muito importante, esse critério, e é justamente o ponto crucial desse caso prático que nós estamos trazendo aqui hoje, porque o critério da mesma localidade pressupõe uma situação socioeconômica similar entre essas duas localidades. A equiparação não pode ser solicitada, por exemplo, de um trabalhador que exerce a mesma função em São Paulo, capital, e outro que exerce a mesma função numa cidade do interior de um estado de menor relevância para as questões econômicas do nosso país. Então esse critério da mesma localidade também deve ser observado. Além disso, que o serviço seja prestado para o mesmo empregador. Esse é outro critério que tem que ser atendido. E mais, o critério temporal, que nós vamos aqui explicitar para vocês como funciona e como deve ser mensurado. Por exemplo, que não haja uma diferença de contrato de trabalho superior a 2 anos entre um trabalhador e outro, pois essa diferença de lapso temporal pode eventualmente demandar alguma gratificação por tempo de serviço ou então outra situação de caráter hierárquico dentro da empresa que deve ser observado. Então é muito importante o atendimento do critério, que entre um colaborador que postula a diferença e o outro não haja uma diferença de contrato de trabalho superior a 2 anos. Sim, essa trabalhadora
teve sua sentença de primeiro grau confirmada em todas as instâncias, ou seja, tanto no Tribunal Regional do Trabalho quanto no TST, não restando para essa empresa outra alternativa que não fosse lançar mão de uma ação rescisória que foi justamente ajuizada também perante o TST, subseção especializada 2, este órgão superior, trazendo dentre os seus argumentos justamente a questão da diferença entre uma localidade e outra. Muito embora essa trabalhadora tenha referido exercer uma atividade similar a outras numa capital da região Nordeste e as demais em relação às quais pretendia equiparar a sua remuneração, exerciam atividades em outras capitais também da região Nordeste. E foi esse justamente o critério adotado pela subseção especializada para dar provimento à ação rescisória e indeferir o pedido de equiparação salarial. A questão da mesma localidade também possui previsão legal no artigo 461 da CLT e é um dos critérios que devem ser atendidos quando se postula pedidos dessa natureza. O Tribunal Superior do Trabalho tem flexibilizado a questão da mesma localidade, avaliando as questões socioeconômicas de cada cidade ou de cada região. Porém, via de regra, deve ser atendido o princípio da mesma localidade e, excepcionalmente, pode ser reconhecida a equiparação entre uma região e outra, quando os critérios socioeconômicos de cada cidade se equipararem. Vários critérios que podem ser adotados, como questões econômicas, questões de remuneração média da população, enfim, critérios que caso a caso têm que ser sopesados para um eventual deferimento de uma equiparação salarial. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima.